Saudações, viajantes pelas eras. Hoje viajamos através de diferentes séculos da história para observar um inimigo silencioso que já destruiu alguns dos maiores impérios que a humanidade conheceu. Não se trata de falta de soldados, de pobreza ou de fraqueza militar. Muitas vezes, os impérios caem justamente no momento em que acreditam que se tornaram invencíveis. A arrogância sempre foi uma das forças mais perigosas da história. Quando governantes passam a acreditar que seu poder é absoluto, a prudência desaparece e decisões impensáveis começam a parecer inevitáveis. Exércitos gigantescos marcham, confiantes através de continentes inteiros, enquanto imperadores proclamam vitórias antes mesmo das batalhas começarem. Mas a história possui uma ironia cruel. Quanto maior o império, mais catastrófica pode ser a queda provocada por um único erro de julgamento. Ao longo dos séculos, alguns líderes tomaram decisões militares tão arrogantes que acabaram provocando desastres capazes de mudar o destino de civilizações inteiras. Eles acreditavam que o inimigo era fraco, que o clima não seria um obstáculo e que seus exércitos eram simplesmente grandes demais para serem derrotados. Por um breve momento, parecia que estavam certos. Impérios poderosos avançavam com confiança absoluta, convencidos de que o mundo estava destinado a se curvar diante de sua força. Mas a história raramente recompensa o excesso de confiança, e em muitos casos é justamente esse sentimento que prepara o terreno para uma derrota devastadora. Algumas dessas campanhas começaram com os maiores exércitos já reunidos em seu tempo, organizados por impérios que dominavam vastos territórios e possuíam recursos quase ilimitados. E ainda assim, todas elas terminaram de forma semelhante. Cidades destruídas, exércitos aniquilados e governantes obrigados a enfrentar as consequências de sua própria arrogância. Nesta jornada pelas eras, veremos 5 guerras em que líderes poderosos cometeram o mesmo erro fatal: acreditar que a vitória já estava garantida antes mesmo da batalha começar. Conforme avançarmos nesta lista, cada decisão parecerá ainda mais arriscada, ainda mais ousada e, em alguns casos, quase impossível de acreditar. E começaremos com um episódio ocorrido no coração do Império Romano, quando a maior potência militar da antiguidade descobriu da maneira mais brutal possível que subestimar o inimigo pode ser fatal. No ano 9 d.C., o Império Romano parecia invencível. Suas legiões haviam conquistado territórios desde a Britânia até o Oriente Médio, e nenhuma força militar conhecida parecia capaz de deter sua expansão. Ao norte do Império, além do rio Reno, estendiam-se vastas florestas úmidas e densas, que hoje correspondem principalmente à Alemanha. Para os romanos, aquela região era apenas mais uma fronteira prestes a ser incorporada ao mundo civilizado. Durante anos, Roma acreditou que a região estava praticamente pacificada. Tribos germânicas haviam sido derrotadas em campanhas anteriores, e muitos líderes locais já mantinham relações com o governo romano. Entre esses aliados estava um homem chamado Arminius, um chefe germânico que havia servido no próprio exército romano. Ele conhecia profundamente a disciplina das legiões, suas formações e suas estratégias de combate. Para os romanos, Arminius era um aliado confiável. Para seu próprio povo, porém, ele se tornaria algo muito diferente. Enquanto aparentava lealdade ao império, Arminius secretamente unia diversas tribos germânicas que tradicionalmente viviam divididas e frequentemente guerreavam entre si. Era uma aliança improvável, formada por guerreiros acostumados à independência tribal. Mas todos compartilhavam um objetivo comum: expulsar Roma de suas terras. Naquele mesmo ano, o governador romano da Germânia, Públio Quintílio Varo, decidiu avançar pelo território com 3 legiões completas para consolidar o domínio romano na região. Varo era um administrador experiente, mas não um grande comandante militar. Convencido de que a região estava sob controle, ele marchava sem imaginar que estava caminhando diretamente para uma armadilha. Guiados pelas informações fornecidas pelo próprio Arminius, os romanos entraram em uma região de florestas espessas, caminhos estreitos e terrenos alagadiços. Ali, a formação rígida das legiões começava a perder sua maior vantagem: a organização perfeita que tornava o exército romano tão temido. A chuva caía incessantemente
sobre a coluna romana. Carros de suprimentos atolavam na lama, escudos pesados dificultavam a movimentação e as fileiras começavam a se alongar perigosamente. Foi então que os primeiros ataques começaram. Guerreiros germânicos surgiam entre as árvores, lançavam lanças e desapareciam novamente na floresta antes que os romanos conseguissem reagir. Não era uma batalha convencional, era uma emboscada contínua, planejada para desgastar e desorganizar um exército acostumado a lutar em campos abertos. Durante 3 dias, as legiões romanas tentaram resistir enquanto avançavam lentamente por um terreno que parecia lutar contra elas. No final, o resultado foi um dos maiores desastres militares da história de Roma. 3 legiões inteiras destruídas e milhares de soldados mortos ou capturados. À medida que os ataques continuavam, a disciplina romana começava a se desfazer dentro da floresta. As formações rígidas que haviam conquistado metade do mundo simplesmente não funcionavam naquele labirinto de árvores, lama e chuva constante. As legiões tentavam reorganizar suas linhas, mas a coluna estava longa demais e o terreno irregular impedia qualquer formação eficiente. Unidades inteiras lutavam isoladas, incapazes de coordenar movimentos com o restante do exército. Armínios e seus guerreiros conheciam cada colina, cada pântano e cada passagem estreita da floresta. Para eles, aquele território não era um obstáculo, era uma arma. Ataques rápidos surgiam de todos os lados. Lanças e pedras caíam sobre os romanos antes que pudessem formar escudos ou contra-atacar com eficácia. A cada quilômetro avançado, mais soldados ficavam para trás. Alguns tombavam feridos na lama. Outros eram capturados ou simplesmente desapareciam entre as árvores escuras. O que havia começado como uma marcha confiante transformava-se lentamente em uma luta desesperada pela sobrevivência. Quando os romanos finalmente tentaram estabelecer um acampamento defensivo durante a noite, já haviam perdido grande parte da organização que tornava as legiões tão eficientes. Mesmo assim, a esperança ainda existia. Se conseguissem sair da floresta e alcançar terreno aberto, as legiões poderiam reorganizar suas linhas e recuperar a vantagem. Mas Armínios não tinha intenção de permitir isso. No terceiro dia de ataques constantes, os germânicos lançaram uma ofensiva final contra o que restava do exército romano. A pressão tornou-se insuportável. Cercadas em terreno desfavorável, as legiões começaram a colapsar sob o peso de milhares de guerreiros que atacavam de todos os lados. Foi nesse momento que o governador romano, Públio Quintílio Varo, percebeu que a batalha estava perdida. Para um comandante romano, ser capturado pelo inimigo era considerado uma desonra absoluta. E Varo tomou uma decisão que ecoaria na história. Segundo os relatos antigos, ele caiu sobre a própria espada, preferindo a morte à humilhação da captura. Quando o combate finalmente terminou, 3 legiões romanas haviam sido completamente destruídas. Um golpe tão devastador que Roma jamais voltaria a tentar conquistar aquela região. Durante anos, o Império Romano abandonaria qualquer tentativa de expandir seu domínio para além do rio Reno. E em Roma, a notícia dessa derrota provocaria uma reação que mostraria ao mundo algo raro. Até mesmo os impérios mais poderosos podem ser surpreendidos pela própria arrogância. Quando as notícias da destruição das legiões finalmente chegaram a Roma, o impacto foi imediato e profundo. Durante séculos, a expansão militar havia sido quase uma certeza para os romanos, e a ideia de perder um exército inteiro parecia quase inconcebível. Mensageiros traziam relatos fragmentados da catástrofe ocorrida nas florestas germânicas. 3 legiões haviam desaparecido, milhares de soldados estavam mortos, e os estandartes imperiais haviam caído nas mãos do inimigo. Para Roma, perder um estandarte não era apenas uma derrota militar. Era uma humilhação simbólica que atingia diretamente a honra do império. No centro do poder romano estava o imperador Augusto, o homem que havia consolidado o domínio de Roma sobre vastas regiões do mundo conhecido e inaugurado uma era de estabilidade e prosperidade. Ao ouvir as notícias da derrota, dizem os relatos antigos que Augusto entrou em profundo desespero. Durante dias ele teria vagado pelo palácio, repetindo uma frase que ficaria famosa na história. Varo, devolva-me minhas legiões.
A frase refletia mais do que dor pela perda de soldados. Revelava o choque de um império que acreditava estar destinado à expansão contínua. A derrota em Teutoburgo mostrou que existiam limites para o poder romano. Nem mesmo as legiões mais disciplinadas do mundo eram invencíveis quando a arrogância levava a decisões imprudentes. Após aquele desastre, Roma mudaria sua estratégia na região. Em vez de avançar para o interior da Germânia, o império passaria a consolidar sua fronteira ao longo do rio Reno. Fortes, muralhas e guarnições permanentes seriam construídos para impedir novas invasões vindas do norte. Era uma mudança significativa. Pela primeira vez em muito tempo, Roma aceitava implicitamente que havia territórios que talvez nunca pudesse controlar. Mas embora essa derrota tenha sido devastadora, ela estava longe de ser o único exemplo na história em que um império poderoso pagou caro por subestimar seus adversários. Séculos depois, outra potência mundial cometeria um erro semelhante, acreditando que sua força naval era simplesmente grande demais para ser derrotada. Essa confiança absoluta produziria um dos episódios mais irônicos da história militar. Uma frota gigantesca, conhecida como Invencível, partiria para uma campanha que prometia dominar os mares. E acabaria enfrentando uma realidade muito diferente. No final do século XVI, a Espanha era a maior potência do mundo. Seu império se estendia por continentes inteiros, controlando vastos territórios na Europa, nas Américas e nos mares que conectavam esses mundos. A riqueza proveniente da prata americana transformara o reino espanhol em uma força militar e naval sem precedentes. Para muitos contemporâneos, parecia que o domínio espanhol sobre os oceanos era inevitável. No centro desse império estava o rei Filipe II, um monarca profundamente religioso e determinado a reafirmar o poder católico na Europa. Do outro lado do Canal da Mancha estava a Inglaterra protestante de Elizabeth I, um reino menor, com menos recursos e aparentemente incapaz de enfrentar a força espanhola em mar aberto. A tensão entre os dois reinos crescia há anos, alimentada por conflitos religiosos, disputas comerciais e ataques de corsários ingleses contra navios espanhóis carregados de tesouros. Para Filipe II, a solução parecia clara: organizar uma enorme frota, atravessar o Canal da Mancha e invadir a Inglaterra. Assim nasceu a chamada Armada Invencível. Uma gigantesca força naval composta por mais de 130 navios, milhares de marinheiros e dezenas de milhares de soldados. O próprio nome refletia o espírito da campanha. Para os espanhóis, aquela frota era simplesmente poderosa demais para falhar. Em 1588, os navios da Armada deixaram os portos espanhóis e avançaram lentamente pelo Atlântico rumo ao norte. Os navios eram grandes, imponentes e projetados para transportar soldados que desembarcariam em solo inglês após a travessia. Mas os ingleses possuíam uma vantagem inesperada. Seus navios eram menores, mais rápidos e comandados por capitães acostumados a manobras agressivas no mar. À medida que a armada espanhola avançava pelo Canal da Mancha, navios ingleses começaram a atacar repetidamente suas formações. Em vez de confrontar diretamente os grandes galeões espanhóis, os ingleses usavam mobilidade, artilharia e ataques rápidos para desgastar lentamente a enorme frota inimiga. A situação piorou quando tempestades começaram a atingir a região. Navios pesados lutavam contra ventos violentos e ondas imprevisíveis enquanto tentavam manter a formação. O que deveria ter sido uma demonstração de poder transformava-se lentamente em uma retirada desesperada. Quando a campanha finalmente terminou, grande parte da armada estava destruída ou dispersa pelos mares do norte da Europa. A frota considerada invencível havia sido derrotada por uma combinação de estratégia, mobilidade e pela confiança excessiva de um império que acreditava dominar os oceanos. Mais de 2000 anos antes da Armada Invencível, outro império acreditou possuir poder suficiente para esmagar qualquer resistência. Esse império era a Pérsia, a maior potência do mundo antigo. No início do século V a.C., o Império Persa controlava um território colossal que se estendia do Egito até as fronteiras da Índia. Seu rei era Xerxes I.
herdeiro de uma dinastia que havia construído um dos maiores domínios territoriais da história. Mas havia uma pequena região que ainda resistia ao poder persa: as cidades-estado da Grécia. A Grécia não era um império unificado. Era formada por dezenas de cidades independentes que frequentemente competiam entre si. Para Xerxes, aquilo parecia uma fraqueza evidente. Como um conjunto de pequenas cidades poderia resistir ao maior exército da terra? Determinando a esmagar definitivamente a resistência grega, Xerxes organizou uma campanha militar de proporções gigantescas. Exércitos vindos de todas as regiões do império foram convocados para a invasão. Soldados persas, egípcios, babilônios e muitos outros povos marchariam sob o mesmo estandarte. Cronistas da antiguidade descrevem um exército tão grande que parecia não ter fim, avançando lentamente em direção à Europa. Para atravessar o estreito do Helesponto, os persas construíram enormes pontes flutuantes feitas com centenas de embarcações amarradas lado a lado. Quando a travessia começou, milhares de soldados cruzaram o mar como se estivessem caminhando sobre uma estrada. Era uma demonstração impressionante de engenharia e poder imperial. Para muitos observadores da época, parecia impossível que pequenas cidades gregas pudessem resistir a uma força militar tão gigantesca. Mas os gregos possuíam algo que Xerxes havia subestimado. Eles conheciam profundamente o terreno montanhoso de sua própria terra e estavam dispostos a lutar com uma determinação que surpreenderia o Império Persa. O choque entre esses dois mundos produziria algumas das batalhas mais famosas da história antiga. E também mostraria que mesmo o maior exército do planeta pode cometer erros fatais quando a confiança se transforma em arrogância. Quando o gigantesco exército persa finalmente avançou para o território grego, parecia que nenhuma força seria capaz de detê-lo. A diferença de tamanho entre os dois lados era tão grande que muitos acreditavam que a guerra terminaria rapidamente. Mas os gregos sabiam que não poderiam enfrentar o exército persa em campo aberto. Em vez disso, escolheram lutar em lugares onde o terreno neutralizava a superioridade numérica do inimigo. Um desses lugares era um estreito desfiladeiro entre montanhas e mar, conhecido como Termópilas. Ali, um pequeno exército grego liderado pelo rei espartano Leônidas decidiu bloquear o avanço persa. Durante dias, milhares de soldados persas tentaram romper a defesa grega naquele corredor estreito. Mas as formações compactas de hoplitas, protegidas por escudos pesados e longas lanças, transformaram o desfiladeiro em um verdadeiro muro de bronze. Mesmo com números esmagadores, os persas encontravam enorme dificuldade para romper aquela linha de defesa. A batalha terminou com o sacrifício de Leônidas e de seus homens, mas o episódio mostrou ao mundo que o Império Persa não era invencível. Enquanto isso, no mar, outra batalha decisiva estava prestes a acontecer. A frota persa avançava pelo mar Egeu, esperando esmagar rapidamente os navios das cidades gregas. Mais uma vez, o tamanho da força persa parecia tornar a vitória inevitável. Mas os gregos escolheram lutar em um local estreito entre ilhas conhecido como Salamina. Ali, a enorme frota persa perdeu a capacidade de manobrar livremente. Navios gregos menores e mais ágeis atacavam repetidamente as embarcações persas presas naquele espaço limitado. O que havia começado como uma demonstração de poder imperial terminou em caos. Quando a batalha terminou, grande parte da frota persa estava destruída. A invasão, que deveria consolidar o domínio persa sobre a Grécia, havia falhado. Xerxes, o governante do maior império do mundo, foi forçado a recuar. Era mais um lembrete histórico de que até mesmo forças aparentemente imparáveis podem ser derrotadas quando a arrogância obscurece o julgamento. No início do século XIX, nenhum líder militar parecia mais brilhante ou mais invencível do que Napoleão Bonaparte. Após anos de campanhas vitoriosas, ele havia transformado a França na potência dominante da Europa. Reis e imperadores haviam sido derrotados repetidamente por suas estratégias ousadas e pela disciplina do exército francês. A essa altura, Napoleão controlava ou influenciava grande parte do continente europeu. Para muitos contemporâneos, parecia que nada poderia interromper sua ascensão. Mas havia um império que ainda resistia plenamente ao seu domínio.
A Rússia. As relações entre Napoleão e o czar Alexandre I haviam se deteriorado rapidamente, e a tensão política logo se transformou em confronto militar. Em 1812, Napoleão tomou uma decisão que mudaria o destino de seu império. Ele organizou a maior força militar já reunida na Europa até então, conhecida como a Grande Armée. Mais de 600 mil soldados vindos de diferentes regiões do continente marchariam rumo ao território russo. Era uma força gigantesca, formada por franceses, poloneses, alemães, italianos e muitos outros povos aliados ou submetidos ao poder francês. O plano parecia simples: avançar rapidamente, derrotar o exército russo em uma grande batalha e forçar o czar a aceitar a paz. Mas os comandantes russos escolheram uma estratégia diferente. Em vez de enfrentar diretamente o enorme exército de Napoleão, começaram a recuar lentamente para o interior do território. À medida que recuavam, vilas eram abandonadas, campos eram queimados e suprimentos eram destruídos. Era a estratégia da terra arrasada. A cada quilômetro avançado, o exército francês se afastava mais de suas linhas de abastecimento. O que havia começado como uma marcha confiante, lentamente se transformava em uma campanha cada vez mais perigosa dentro de um território vasto e implacável. Enquanto o exército francês avançava cada vez mais profundamente na Rússia, os russos continuavam evitando um confronto decisivo. A estratégia era clara: recuar, ganhar tempo e deixar que a vastidão do território começasse a desgastar o inimigo. Mesmo assim, em setembro de 1812, os dois exércitos finalmente se encontraram perto da aldeia de Borodino. Ali, ocorreu uma das batalhas mais sangrentas das guerras napoleônicas. Durante horas, dezenas de milhares de soldados lutaram ferozmente em um campo devastado por artilharia e ataques constantes de infantaria. Quando a batalha terminou, Napoleão havia conquistado o campo, mas a vitória estava longe de ser decisiva. O exército russo recuou novamente, preservando grande parte de suas forças. Dias depois, Napoleão e suas tropas chegaram a Moscou. A antiga capital russa parecia ser o prêmio que encerraria a campanha. Mas ao entrar na cidade, os franceses encontraram algo inesperado. Grande parte da população havia abandonado Moscou antes da chegada do exército invasor. Pouco depois, incêndios começaram a se espalhar pela cidade. Chamas consumiam bairros inteiros, enquanto o vento espalhava o fogo pelas construções de madeira. A cidade que Napoleão esperava usar como base de operações estava sendo destruída diante de seus olhos. Sem suprimentos suficientes e sem a rendição do czar, Napoleão percebeu que não poderia permanecer ali por muito tempo. Quando a retirada começou, o inverno russo já se aproximava rapidamente. Frio extremo, fome e ataques constantes de tropas russas começaram a destruir lentamente o que restava da Grande Armée. A campanha, que começara com o maior exército da Europa, terminaria como uma das retiradas mais desastrosas da história militar. Quando a retirada francesa começou, a situação do exército já era crítica. Centenas de quilômetros separavam os soldados de suas bases, e o inverno russo começava a mostrar toda a sua brutalidade. Temperaturas extremas congelavam rios, armas e até os próprios soldados que marchavam exaustos pelas estradas cobertas de neve. Cavalos morriam de frio e fome, deixando para trás carroças e canhões abandonados ao longo do caminho. Sem suprimentos adequados, milhares de soldados passaram a lutar não apenas contra o inimigo, mas contra o próprio ambiente. Ataques constantes de forças russas atingiam as colunas francesas enfraquecidas. Pequenos grupos de cavaleiros e infantaria surgiam repentinamente, atacavam e desapareciam novamente na vastidão da paisagem nevada. A cada dia, a Grande Armée diminuía. Soldados congelavam durante a noite, outros sucumbiam à fome, às doenças ou simplesmente desabavam de exaustão na neve. Um dos momentos mais dramáticos da retirada ocorreu na travessia do rio Berezina. Enquanto o exército tentava cruzar o rio sob ataque russo, milhares de soldados morreram afogados nas águas geladas ou esmagados pelo caos da retirada. Quando os sobreviventes finalmente conseguiram deixar o território russo, o exército, que havia começado a campanha com mais de 600 mil homens, praticamente deixara de existir. A invasão da Rússia
havia destruído o instrumento militar que sustentava o poder de Napoleão na Europa. A partir daquele momento, as potências europeias perceberam que o imperador francês não era invencível. E uma nova série de guerras logo começaria a empurrar Napoleão rumo à sua queda definitiva. Mas embora a campanha de 1812 tenha sido um dos maiores exemplos de arrogância militar da história, ela não seria o último. Mais de um século depois, outro líder europeu cometeria um erro surpreendentemente semelhante. E desta vez, porém, as consequências seriam ainda mais devastadoras. Em junho de 1941, a Europa já estava dominada pela Alemanha nazista. Em poucos anos, Adolf Hitler havia derrotado sucessivamente Polônia, França, Holanda, Bélgica e diversas outras nações europeias. O exército alemão parecia imparável. Suas táticas de guerra relâmpago haviam surpreendido o mundo e transformado o Terceiro Reich na maior potência militar do continente. Mas Hitler acreditava que sua vitória definitiva ainda dependia de uma conquista maior. Para ele, a União Soviética era ao mesmo tempo um inimigo ideológico e um território que deveria ser conquistado para expandir o chamado espaço vital alemão. Ignorando os enormes riscos de abrir uma nova frente de guerra no leste, Hitler tomou uma decisão que mudaria o destino da Segunda Guerra Mundial. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa. Mais de 3 milhões de soldados atravessaram a fronteira soviética em uma ofensiva gigantesca que se estendia por milhares de quilômetros. Era a maior invasão militar da história. Nos primeiros meses, o avanço alemão foi devastador. Cidades foram capturadas rapidamente, exércitos soviéticos inteiros foram cercados e milhões de prisioneiros foram capturados. Parecia que a estratégia de guerra relâmpago estava prestes a destruir também o poder soviético. Mas, assim como havia acontecido com Napoleão mais de um século antes, a Rússia revelaria ser um inimigo muito mais difícil de derrotar do que parecia. À medida que o exército alemão avançava profundamente no território soviético, as linhas de suprimento se tornavam cada vez mais longas e vulneráveis. Cidades eram evacuadas, fábricas eram desmontadas e transportadas para o interior do país. E o governo soviético mobilizava recursos gigantescos para continuar a resistência. Quando o inverno chegou, as forças alemãs já estavam exaustas e despreparadas para enfrentar temperaturas extremas. Motores congelavam, armas travavam e soldados lutavam contra um frio brutal para o qual não haviam sido equipados. O avanço que parecia destinado a conquistar Moscou rapidamente transformava-se em uma guerra longa e devastadora. Era o início de um conflito que acabaria consumindo o poder militar da Alemanha nazista. E mais uma vez, a história mostraria que até os exércitos mais poderosos podem ser derrotados quando a arrogância leva líderes a subestimar a escala real de seus adversários. À medida que a guerra avançava no leste europeu, o conflito entre Alemanha e União Soviética transformava-se em uma luta gigantesca pela sobrevivência de ambos os regimes. Cidades inteiras tornaram-se campos de batalha, e milhões de soldados passaram a enfrentar combates brutais em condições extremas. Um dos momentos mais decisivos desse confronto ocorreu na cidade de Stalingrado. Ali, em meio a ruínas, frio intenso e combates casa a casa, o exército alemão encontrou um inimigo que se recusava a recuar. Durante meses, soldados de ambos os lados lutaram entre edifícios destruídos, fábricas bombardeadas e ruas cobertas de destroços. O que havia começado como mais uma ofensiva alemã transformou-se lentamente em uma armadilha gigantesca. Forças soviéticas cercaram o exército alemão que combatia dentro da cidade. Sem suprimentos suficientes e enfrentando o inverno rigoroso, as tropas alemãs ficaram presas em uma situação desesperadora. Quando a batalha finalmente terminou, mais de 300 mil soldados alemães haviam sido capturados ou mortos. Era uma derrota monumental para o Terceiro Reich. A partir daquele momento, a Alemanha nazista passaria a recuar lentamente em todas as frentes da guerra. A invasão que deveria garantir a vitória final de Hitler acabara abrindo o caminho para a destruição de seu próprio império. Ao olhar para esses episódios separados por séculos, Roma em Teutoburgo, a Armada Invencível, a invasão persa da Grécia, Napoleão na Rússia e Hitler no leste europeu, um padrão começa a surgir.
Em todos esses casos, líderes poderosos acreditaram que sua força era grande demais para falhar. Mas a história raramente recompensa o excesso de confiança, porque impérios podem ser poderosos, exércitos podem ser gigantescos, e governantes podem acreditar que dominam o destino do mundo. Ainda assim, basta uma decisão arrogante para transformar vitória em desastre e mudar o curso da história para sempre. Se esta viagem pelas eras ajudou você a perceber como decisões humanas podem alterar o destino de civilizações inteiras, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. Você acredita que grandes potências modernas também podem cometer erros semelhantes? Obrigado por viajar pelas eras comigo. Eu sou o Cronista. E até a próxima viagem pelas eras.